Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Renan Marcel e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo sobre transformações geométricas, mais especificamente simetria. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, você não deve perder tempo. Se inscrever, ativar as notificações, porque semanalmente eu estou trazendo pelo menos 3 vídeos para vocês, muita coisa nova, com muito detalhe. E o diferencial aqui é que é tudo com muita organização e muito detalhe no passo a passo, para você conseguir realmente aprender isso aí. Mas eu não vou enrolar não e bora pro vídeo! Galera, seguinte, tá aqui ó, tem um plano cartesiano, tem um pontinho A e eu quero primeiramente encontrar o ponto simétrico de A em relação ao eixo X. Então, primeiro de tudo, o que é simetria? Então, vamos tentar definir aí, vamos tentar identificar o que é a tal da simetria. Então, se a gente for pensar o que são os pontos simétricos, o que é a tal da simetria, gente? Quando a gente pensar em simetria, você vai pensar no seguinte, você vai pensar em mesma distância. Então, como que eu costumo ensinar isso daqui? Quando você vê a palavra simetria, você vai pensar em espelho. Por que espelho? Porque espelho, quando você olha no espelho, a imagem que o espelho reproduz de você, ela está à mesma distância. Se você se mexer, a sua imagem vai mexer junto. Se você se aproxima do espelho, a imagem se aproxima também. Se você se afasta do espelho, a imagem também se afasta. E aqui vai ser a mesma coisa. E por que eu estou falando isso? Porque você vai começar pensando que o seu espelho, como eu acabei de falar, ele vai ficar localizado onde? No eixo X. Então vamos colocar o nosso espelho ali no eixo X para facilitar a resolução disso daqui. Então, ó, aqui está o meu espelho, tá? Então, estou sinalizando aqui como se o espelho estivesse aqui. Legal. Agora você vai fazer o seguinte: quanto que o seu ponto precisa andar para chegar no espelho? Então, ele precisa andar 2 unidades para baixo. Então, para baixo, a gente tem que associar isso daí como se fosse menos, tá? Então, ele tem menos 2 unidades no eixo Y. Então, a imagem vai se afastar 2 unidades do eixo Y. Então, você simplesmente vai copiar isso daqui, ó. Então, é exatamente o que eu vou tentar fazer para vocês. Olha só o que vai acontecer. Do espelho, a sua imagem vai estar 2 unidades afastadas em relação ao eixo Y. E o seu pontinho simétrico do A em relação ao eixo Y vai ser esse pontinho aqui que eu vou chamar de a linha. Tá? Bom, quais são as coordenadas então do ponto simétrico de A em relação ao eixo X? O nosso A', ele tem as coordenadas. Perceba que a coordenada X dele não mudou. Menos 3 e, nesse caso, menos 2. Mas o que eu quero que vocês percebam é que é o seguinte: se você colocar o seu ponto A em comparação com o seu ponto A' simétrico em relação ao eixo X, olha só o que mudou. Mudou apenas em relação ao eixo X, né? Então, em relação ao eixo X, o que você vai ter? Apenas o Y mudou. Então, o que aconteceu aqui? A sua coordenada Y, aconteceu que é o oposto. Então, você pode, eu não gosto que você decore isso daí. Eu
gosto que você entenda, mas toda vez que falar simetria em relação ao eixo X, o que vai acontecer? Você vai simplesmente ter que pegar o oposto da coordenada Y do seu ponto. E é só isso que você vai fazer, beleza? Bora pro próximo. Agora a gente vai fazer a simetria em relação ao eixo Y. Então, primeira coisa que você vai fazer, o seu eixo Y, o que ele está fazendo papel aqui? Ele está fazendo papel de espelho. Então, você primeiro localiza onde vai ficar o seu espelho. Então, já coloquei aqui o meu espelho de laranjinha e você vai fazer a mesma coisa. O que você vai fazer? Quantos passos o seu ponto A precisa dar para chegar até o espelho? Então, ele precisa dar 1, 2, 3 passos para a direita. Bom, então ele está andando na horizontal. Horizontal você já deve saber que é o eixo X. Então ele anda mais 3 unidades no eixo X. Ou seja, quer dizer que a imagem também vai andar do espelho 3 unidades na mesma direção. Então eu simplesmente vou duplicar isso daqui e agora eu já sei aonde vai ficar localizada a minha resposta, que nesse caso eu vou chamar de A duas linhas. Tá? Então esse daqui vai ser o meu ponto simétrico A duas linhas. E quais são as coordenadas do meu ponto A duas linhas? Perceba que dessa vez o que não mudou agora foi a coordenada Y. O que mudou foi apenas a coordenada X, que passou a ser positiva. Aqui eu tenho essas coordenadas. E se você comparar o seu ponto A original, que tinha coordenadas -3 e mais 2, repara que a única coisa que mudou foi o sinal da sua coordenada X. Vai ser o oposto. O que é o oposto? É você trocar o sinal. Então, toda vez que você tiver um ponto simétrico em relação ao eixo Y, você só precisa mudar o sinal da sua coordenada X. Beleza? Próximo item. Agora vai ser em relação à origem. Primeiro de tudo, aonde que fica a origem? Gente, a origem é o ponto O de coordenadas 0 e 0. É exatamente onde os seus eixos eles se cruzam. Então, onde que vai ficar o meu espelho? Ele vai ficar aqui, ó, no 0, 0, que eu vou chamar aqui de Ozinho. Bom? Agora, ele vai ser minimamente mais complicado, porque você vai juntar as duas coisas, tá? Tem uma coisa que eu não tinha falado ainda, mas eu vou falar agora e você pode, inclusive, usar essa ideia para os outros exercícios, tá bom? Que é o seguinte, se você pegar e fizer uma linha, vou fazer aqui uma linha de verdinho, tá bom? Se você fizer uma linha, na verdade uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto O, ó, tô fazendo aqui, isso, tá? Com toda certeza do mundo, o seu ponto simétrico ao O vai ficar sobre essa linha, tá? E a ideia é que sempre você vai ter um ponto de simetria, né, sobre essa linha. Então aqui, ó, só para vocês verem, né, existia uma linha aqui que era uma linha, deixa eu fazer uma linha pontilhada aqui, ó. Existia essa linha aqui. Acabei de fazer a linha pontilhada. E aqui a mesma coisa. Existia uma linha pontilhada aqui. Então sempre o simétrico ele fica sobre essa tal linha pontilhada que eu estou chamando. É uma reta suporte, tá bom? Então basicamente, gente, agora você pode, assim, para não errar de jeito nenhum, o que você vai fazer? Vai fazer a mesma coisa, que é quantos passos o seu pontinho precisa dar para chegar no
na origem, né? Que é onde estaria o seu espelho. Então, o seu espelho, o O está fazendo papel de espelho, tá? Então, considerando que... Deixa eu colocar para cá, gente. Considerando que o O está fazendo papel de espelho, o ponto A, ele deveria andar quantos passos para a direita? Deixa eu colocar um pouquinho mais escuro. Ele precisaria dar 3 passos, ou seja, para a direita é positivo, tá? 3 passos, 3 unidades em relação ao eixo X. E em relação ao eixo Y, o que ele precisa fazer? Ele precisa descer 2 unidades. Então, ele vai descer... Descer, eu já sei que é menos 2 unidades em relação ao eixo Y. E o que eu vou fazer agora? A mesma coisa que eu acabei de fazer, só que agora do espelho até o seu ponto simétrico. Então, olha só, vai acontecer que do meu espelho vai andar 3 unidades para a direita. Então, aqui, mais 3 unidades no eixo X e 2 unidades para baixo no eixo Y, ou seja, menos 2 unidades no eixo Y. E como eu tinha prometido para vocês, o meu ponto simétrico, que é que eu vou chamar de A3 linhas, e se olharmos pelo plano cartesiano, ele vai ter as coordenadas 3 e menos 2. Mais 3 e menos 2. Só que se eu comparar com o meu ponto A original, que era menos 3 e mais 2, você consegue perceber o que aconteceu? Aconteceu que tanto o eixo X, a coordenada que está no eixo X, quanto a coordenada que está no eixo Y, elas são opostas. Tá? Então, você vai pegar aqui o oposto, tanto da coordenada X, quanto da coordenada Y. Porque, na verdade, o que é a simetria em relação à origem? É você fazer a simetria em relação ao eixo X e também em relação ao eixo Y. E é isso aqui, tá? E agora o último aí, ó, um presente para vocês. Como se dá a simetria em relação ao ponto B? Porque, gente, o eixo de simetria, né, o ponto de simetria, ele pode ser o que vocês quiserem. Vocês podem colocar o seu espelho aonde você quiser. Então, vou colocar aqui o espelho sobre o meu ponto B. E o meu raciocínio vai ser o mesmo, tá? Então, aqui é onde está o meu espelho. Vou colocar o meu espelho aqui de laranjinha e vou fazer o mesmo raciocínio. Que é, ok, para chegar no espelho, o que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, em relação ao eixo Y, eu preciso andar uma unidade para cima. Então, vou colocar aqui, ó, mais uma unidade em relação ao Y. E para a direita eu já sei que é positivo, serão 2 unidades em relação ao eixo X. Não sei se eu confundi, tá? Mas direita é positiva e aqui está em relação ao eixo X. E você vai fazer a mesma coisa. Então, você sobe uma e 2 para a direita. Então, eu posso até copiar isso daqui, ó. Opa! Vai ficar um pouquinho mais rápido. Então, se eu copiar isso daqui, ó, do espelho vai ser uma para cima, 2 para a direita e já está ali, ó, em laranjinha, aonde que vai ficar o seu ponto simétrico. Esse ponto simétrico aqui, eu vou chamar ele de A4 linhas. Não é o melhor nome do mundo, mas por você entender, eu estou chamando ele de A4 linhas. E qual que vai ser a coordenada do meu A4 linhas? Primeiro a coordenada do eixo X e depois a coordenada do eixo Y. E, gente, agora não tem assim, né? Se eu for pegar do primeiro para o outro, tem que tomar um cuidado, né? Se eu for fazer esse comparativo do menos 3 até o... Qual que era a coordenada dele? Era menos 3 e 2, né?
Então assim, gente, aqui, se eu for fazer uma relação igual eu fiz as outras, bom, aqui, gente, não dá para você falar exatamente o que acontece, tá? Você pode até fazer um comparativo, fazer uma subtração ali, uma diferença, mas eu acho que falar sobre isso eu vou mais confundir vocês. Então você pode até tentar achar um padrão e de repente deixar aqui no comentário o que acontece, mas é um comparativo de A com B, não é só trocar o sinal, tá bom? Mas entenda que simetria é a mesma distância, tá bom? E como eu nem comentei, né, mas eu deveria ter mostrado para vocês que com certeza o meu ponto simétrico ele estaria numa linha, numa reta suporte que está sobre o A e o B. Pode ver que tanto A quanto a linha e o B todos estão sobre uma mesma reta, tá bom? Galera, vamos para as considerações finais desse vídeo? Bora! Galera, é o seguinte, ó, se você ainda não tinha deixado o likezinho, deixa agora, porque, pô, explicaçãozinha aí maneiraça, com muitos detalhes, corzinha, bonitinho, cima, baixo, direito, falei de coordenada, falei de tanta coisa aí e totalmente acessível. Pô, então, gente, compartilha com alguém aí que tá precisando, deixa nos comentários se você achou que ajudou e se não ajudou também, fala aí que eu vou tentar melhorar a minha explicação. Mas é isso, gente. Então, simetria, mesma distância, pensa em espelho e agora que você sabe onde localizar o espelho, bom, aí a simetria ficou muito mais fácil, né, gente? Então, galera, vou finalizando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Não curte só que não. Um botãozinho para eu ficar feliz também, tá bom? Um grande abraço. Espero vê-los no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!